Olá, eu sou o pastor José Eduardo e estamos aqui fazendo a leitura desse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. E como eu falei nos outros dias, esse livro mudou a minha vida, foi a razão da chamada missionária de Deus tocar e novamente me deu a oportunidade de ganhar esse livro para mim e eu ler. E hoje eu sei que o propósito de Deus na minha vida como jornalista é passar todas as informações boas e as coisas boas que eu compartilho com vocês. Eu quero compartilhar essa leitura. Estou lendo para mim, estou fazendo um resumo que faz com que reflita mais ainda sobre o tema para conseguir resumir, porque o livro já é bastante resumido, e estou passando para vocês, gravando aqui um trabalho que já tenho como prática fazer isso para mim. Tá ok? Então vamos lá ao quinto dia, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O que é a sua vida? Tiago capítulo 4, verso 14. Nós não vemos as coisas como são, mas como só nós somos. Anais Nin, esse é um autor. Sua vida é formada como você enxerga. Como você define sua vida, determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Sua imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e como você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Esta metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que sua vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, você certamente valorizar a velocidade e provavelmente viverá apressado na maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual sua visão de vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-las por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de sua completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos capítulo 2, verso 2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão de Deus, que tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida com propósitos. Estudaremos os 2 primeiros nesse capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Esta metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir oferecesse o seu filho Isaque. Deus provou a Jacó quando lhe precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden, e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova de Deus. Mas a Bíblia também dá muitos exemplos de pessoas que foram provadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseado na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus tinha minha fé por meio de problemas. Testava minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo que eu lidar com o que está minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas.
Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não sequer são perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida, por isso jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim poderão sair dela. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24, verso 1. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenho poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam sobre o chão. Gênesis 1, 28. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono. Devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidar dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daquele servo disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Ao final da sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que o Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeira, você será reconhecido por Deus. Ele dirá: muito bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção. É uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. E terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que o relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro, a qualidade da minha vida espiritual, o modo de eu administrar meu dinheiro, riqueza deste mundo, determina o quanto Deus pode confiar em mim, as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar: a forma que você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida, em Lucas capítulo 12, verso 48, a vida é um teste, é um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Aqui vamos ao resumo do 5º dia, pensando sobre o propósito de vida. Um tema para reflexão: a vida é um teste, é um cargo de confiança. Um versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas capítulo 16, verso 10, parte A. Uma pergunta para meditar:
O que aconteceu recentemente que agora percebo que ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus o confiou? Isso é uma coisa para refletir, para você pensar. Se você tiver na sua mente que tudo pertence a Deus, primeiro, você vai saber que Deus, a Ele é o dono de todas as coisas, que você foi colocado como administrador. Se você tem um celular, você tem um equipamento e tudo mais, você simplesmente foi colocado como administrador disso. Não que te pertence a Deus. Porque no momento que, mas esse roubaram, Deus pode te dar outro no momento que for necessário. Se for roubado, é porque Ele permitiu sair da sua mão, porque não vai ser útil, para que você não carregue tantas cargas. Muitas vezes a gente pensa assim, eu perdi algo, eu vacilei, fui roubado, eu deixei, mas às vezes esquece que você está orando a Deus como oração para nós. Deus livra-nos das tentações, livra do pesar, e você esquece que Deus está operando nisso. No momento que você sabe que a Deus pertence todas as coisas, Ele tem capacidade e condições de repor todas as coisas na sua vida. Então, tua vida nunca foi perda, tua vida nunca foi uma situação qualquer. Você não foi criado a ermo. A vida é um teste e um cargo de confiança. Lembre-se da parábola dos 10 talentos. Em que situação você recebeu um talento, recebeu 3 talentos ou recebeu 5 talentos? Aquele que recebeu 3 e 5, ele negociou, ou seja, jogou, ele desafiou a ponto de poder perder como poder ganhar. Mas eles ganharam, conseguiram, claro. Ninguém joga, ninguém entra num jogo para perder. Ninguém quer perder numa partida. Isso é natural. Isso também nos negócios de Deus, você também não quer perder. E eles ganharam. E com isso, eles foram recompensados. Mas aquele que tinha medo, escondeu seu dom, ele foi cobrado dele. Pense nisso, que Deus colocou você como administrador dos seus bens. Amanhã nós iremos falar no 6º dia, a vida é uma atribuição temporária. E vamos continuar todos os dias falando. Então não passe, se você que eu vou colocar aí no rodapé o livro em PDF para você baixar, mas que você não passe de dia após dia, tá? Você siga dia após dia, você reflita isso. Então fica aqui a pergunta de hoje. O que aconteceu recentemente que agora percebe ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus te confiou? Reflete nisso e até amanhã, que Deus te abençoe, que Deus possa revelar a sua vontade sobre a tua vida. Até amanhã.